Antônio Augusto Moraes Liberato. Esse nome lhe remete a alguma lembrança? Pois é, estamos falando do Gugu. Nascido dia 10 de abril de 1959, na cidade de São Paulo. Seu primeiro programa de sucesso na TV chamava-se Viva a Noite, sabia? Pois é, ele foi lançado em 1982. A atração era veiculada pelo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, a emissora pela qual Gugu consagrou-se como um dos mais poderosos comunicadores do Brasil. Antes disso, ele já havia trabalhado no programa Sessão Premiada e foi jurado do programa Raul Gil por muito tempo. No Viva a Noite, o Gugu inicialmente dividia o palco com outros apresentadores, mas acabou comandando a atração sozinho depois de um certo tempo. A audiência da atração começou a melhorar nessa época, pois foram introduzidos quadros que seriam uma espécie de laboratório para o que veríamos no antológico Domingo Legal, o maior sucesso do Gugu no SBT. Com quadros inusitados, como o concurso para escolher o Rambo brasileiro, o Viva a Noite passou a dominar as noites de sábado em meados de 1983. Nessa época, o programa chegou ao primeiro lugar da audiência com 32 pontos contra 14 da Globo na mesma faixa de horário. A atração tornou-se tão importante que o grupo Menudo fez sua estreia no Brasil através dele em 1984. Gugu tinha apenas 25 anos na época e resolveu lançar um grupo brasileiro aos moldes do Menudo. Assim nascia o Dominó, que vendeu cerca de 6 milhões de discos. Curiosamente, o Dominó foi oficialmente apresentado ao público no Fantástico da Globo. Depois disso, o grupo se apresentava em todas as emissoras do Brasil, mas dava prioridade sempre ao SBT. O bom do Dominó fez com que Gugu se aventurasse ainda mais na cena musical, com foco no público infanto-juvenil. A empreitada deu certo e rendeu hits como Pintinho Amarelinho. Como isso, o apresentador também passou a atuar em filmes da Xuxa, dos Trapalhões e até da Angélica. Ele nunca foi um apresentador infantil, mas teve um sucesso inusitado em meio a esse público. Surfando nessa onda, Gugu viria a lançar diversos brinquedos com seu nome, como a famosa Toca do Gugu. Outro fruto colhido através desse sucesso com a criançada foi a proximidade com João Batista Sérgio Murat, o Beto Carreiro. Foi Murat que deu o pontapé inicial nas negociações para que Gugu fosse contratado pela Globo. Na época, a emissora sofria nas tardes de domingo, sem encontrar uma solução para competir com Silvio Santos. Nesse cenário, o Gugu era uma boa alternativa e assinou um contrato de 2 anos com a Globo. O apresentador chegou a viajar para os Estados Unidos e para a Alemanha para ver o que estava sendo feito na TV de lá e também para deixar sua imagem mais glamurosa. Ele iria estrear na nova emissora em 1988, mas o Silvio Santos, empoderado, que inicialmente não se opôs, acabou por lhe fazer uma contraproposta. Tratava-se do maior contrato já assinado por um artista brasileiro até então. Ele passou a receber um salário de 5 milhões de cruzados do SBT contra os 700 mil que haviam sido oferecidos pela Globo. Além disso, ganhou outras regalias poupudas referentes a merchandise, por exemplo. No estágio, Gugu continuaria apresentando o Viva a Noite e passaria a comandar alguns segmentos do programa Silvio Santos. O combinado era de que, posteriormente, ele passaria a dominar as 9 horas da programação, encabeçada por Silvio Santos, aliás, nos domingos. Mas isso nunca chegou a acontecer. Ao aceitar a contraproposta, o Gugu ficou com medo da represália da Globo e, reza a lenda, Silvio Santos foi pessoalmente falar com Roberto Marinho, logo após ter fechado o acordo da permanência do apresentador no SBT. Existe mais de uma versão para os prenomes e dessa reviravolta toda, mas uma coisa é certa: Gugu já havia assinado contrato com a Globo e desistiu no meio do caminho. Tempos depois, a emissora tiraria Faustão Silva da Bandeirantes para concretizar o projeto voltado às tardes de domingo. Antes disso, porém, em meio à nova fase do SBT, Gugu expandiu sua área de atuação na mídia impressa. Lançou o Gibi, revista do Gugu, e a revista Sabadão Sertanejo, que daria o nome ao outro programa do apresentador nas noites de sábado. Também intensificou a agenda da caravana do Gugu, que fazia shows por todo o país. Nessa época, o apresentador lançou a banda Polegar, que virou a maior febre. É, Galinha, mas agora não era você. Não, Galinha, agora vai depois.
A morte do apresentador Gugu Liberato foi confirmada na sexta-feira 22 às 21h06 no horário de Brasília pela assessoria de imprensa do apresentador com uma nota assinada pela família. Gugu sofreu um acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira, dia 20. No sábado 23, no hospital, os médicos iniciaram os procedimentos para a doação de órgãos do apresentador. De acordo com a lei americana, só depois desses procedimentos é emitido um atestado de óbito. A família trabalha agora na documentação para a repatriação do corpo. Eles acreditam que isso deva acontecer na quarta 27 ou quinta-feira, dia 28 de novembro. Gugu Liberato vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e sepultado no cemitério Getsemane, no Morumbi, no jazigo da família. Em entrevista ao Jornal Nacional, o neurocirurgião Guilherme Lepski, chamado para acompanhar o estado clínico de Gugu em Orlando, disse que o apresentador chegou vivo ao hospital. O acidente que provocou a morte de Gugu foi na última quarta-feira 20, na casa do apresentador em um condomínio fechado nos Estados Unidos. Gugu estava com o filho João Augusto, de 18 anos, as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos, e com a companheira dele, Rose Miriam de Mateu. Ele morava num condomínio em Wilderme, muito próximo a Orlando, no estado da Flórida. Segundo relatos da assessoria, ele subiu no forro da residência para tentar trocar o filtro do ar-condicionado quando acabou pisando numa parte de forro que era feita de gesso e ela cedeu. Gugu teve uma queda de aproximadamente 4 metros de altura na cozinha da casa. O filho de Gugu ligou para os serviços de emergência, que chegaram rapidamente, mas o trajeto da casa até o hospital não é curto, são 27 minutos. Assim que chegou ao hospital, foi constatada uma fratura na têmpora direita e detectado um nível 3 na escala Glasgow. A escala Glasgow mede a atividade cerebral e vai de 0 a 15. Isso quer dizer que a atividade cerebral de Gugu já era baixíssima quando ele chegou ao local. A morte do apresentador Gugu Liberato foi confirmada na sexta-feira 22 às 21h06 no horário de Brasília pela assessoria de imprensa do apresentador com uma nota assinada pela família. Achei que foi importante para mim, como ser humano, como profissional. Foi importante eu poder me reciclar. E foi importante também para eu poder sentir o friozinho na barriga que eu estou sentindo agora. De voltar